Olá pessoal, sejam bem-vindos à série aqui do Portal It's Money, Construindo Riqueza, do início ao legado. Eu sou João Paulo Ferreira, assessor de investimentos e planejador financeiro, e hoje vamos para o quarto episódio da nossa série, aqui de um total de 20. E nos últimos vídeos, os 3 primeiros, você aprendeu ali algumas regras básicas de decifrar o seu patrimônio. No segundo episódio falamos sobre a ideia de dominar o seu orçamento, fazer ali aquele orçamento estratégico. No terceiro falamos bastante sobre a reserva de emergência e reserva de oportunidade. E agora nesse episódio a gente vai falar de um assunto que para alguns pode soar como um pesadelo, mas que para o investidor mais antenado pode ser uma poderosa ferramenta, que é a dívida. Qual é a mensagem principal aqui desse vídeo de hoje? Muitos veem a dívida ali como algo que deve ser evitado a qualquer custo. E sim, eu até concordo que grande parte das dívidas é de fato ali um peso, mas se eu te disser que existe uma dívida inteligente que é capaz de acelerar ali o seu crescimento e multiplicar seu patrimônio. E é exatamente isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Para começar, vamos desmistificar o que diferencia uma dívida que te afunda de uma dívida que te alavanca e que te ajuda ali com o seu crescimento financeiro. O que é dívida ruim? Primeiro ponto. Dívida ruim é aquela que consome seu patrimônio. Então é aquela que não vai gerar nenhum valor, e qualquer valor que ele gera, ele acaba se depreciando rapidamente. Não é isso que a gente quer. Então pense lá no cheque especial lá do banco, no cartão de crédito rotativo, com aqueles juros exorbitantes, um dos maiores do mundo, ou empréstimo para um bem de consumo que perde valor, não gera retorno. Tudo isso é algo que deve ser evitado. Tá? Esse tipo de dívida é aquela dívida que te prende e te impede de investir, de crescer, de multiplicar seu patrimônio. Acaba sendo uma sangria ali nos seus recursos, é um ralo ali do seu fluxo de caixa. Um exemplo de dívida ruim que a gente pode pensar seria ali comprar aquele carro de luxo no financiamento caro, que ele acaba impedindo de te fazer um investimento mais rentável, manter o saldo devedor alto ali no cartão de crédito, ficar utilizando cheque especial, como se fosse um dinheiro adicional que você tem, Tudo isso é prejudicial, a gente deve evitar isso. Já a dívida que a gente vai chamar aqui de inteligente é aquela que gera valor futuro, tá? Aquela que permite alavancar o seu patrimônio de forma estratégica. Então, ela te dá acesso a ativos que podem se valorizar ou até gerar uma renda maior lá no futuro com o custo da própria dívida, E é isso que a gente vai tentar buscar. Então, o que seria um exemplo de dívida boa que a gente pensaria? Um financiamento imobiliário, por exemplo, para comprar um imóvel que vai valorizar ou gerar uma renda de algum aluguel, um empréstimo para investir em algum negócio que acaba tendo um alto potencial de retorno. Aí é preciso fazer aquela análise de projeto para a gente verificar realmente se é vantajoso frente a deixar esse valor investido no mercado financeiro. Um crédito, por exemplo, para investir em alguma ação específica, algum fundo, com custo de captação abaixo do retorno esperado do investimento. Aí tem que ter cautela e expertise, porque tem que realmente fazer a avaliação, não é qualquer tipo de alocação que a gente vai fazer dessa forma. E talvez até uma dívida de longo prazo com juros baixos, que aí permite manter aquela sua liquidez para algumas oportunidades mais rentáveis, e por aí vai. São várias opções que a gente poderia pensar. A chave aqui, no final das contas, está em entender que a dívida inteligente, ela te permite comprar ativos que se pagam e ainda geram lucro ou valorização. Então, sim, elas acabam te dando ali, uma das ideias também é te dar um benefício fiscal bem significativo. Então, qualquer estratégia que vá otimizar nesse sentido, ela pode ser interessante. Essa dívida é boa e ela faz sentido. Tá bom, ok. Então entendemos aqui o que é uma dívida boa, o que é uma dívida ruim e o que fazer agora. Bom, mesmo quem tem um alto patrimônio, quem já tem um capital acumulado ou investido, pode ter dívida boa e pode ter dívida ruim, Então que precisa de algum tipo de otimização. Então o primeiro ponto aqui, que a gente poderia pensar é priorizar ali a eliminação dessas dívidas ruins. Então, você tem cheque especial, um empréstimo rotativo, empréstimo com juro absurdo. Essa é a prioridade número 1, tá? A gente tem que renegociar isso, usar parte da reserva de oportunidades, se for vantajoso, claro, para quitar isso, sair desse negócio, buscar empréstimos com juros melhores para consolidar. O custo dessa dívida acaba sendo um roubo constante ali da sua capacidade de investimento ao longo do tempo. Então, por isso, elimine isso de alguma forma, tá? O segundo ponto é busque otimizar as suas dívidas inteligentes. Mesmo que você tenha algumas dívidas boas, a gente pode pensar que está tudo certo, elas podem ter opções melhores no mercado. Então, por isso, sempre que você tem uma dívida,
avalie, né? Avalie o financiamento que você tem, faça um refinanciamento com a taxa mais baixa, faça uma portabilidade de crédito, uma antecipação com a parcela com desconto, né? Qualquer coisa que pode te ajudar para otimizar aquilo que você já tem. E acompanhe também as taxas de juros de mercado. Uma pequena redução na taxa de juros de um financiamento, por exemplo, né, e principalmente um financiamento de um valor mais vultuoso, de milhões e por aí vai, pode significar uma economia gigantesca ao longo do tempo, tá? E é isso que a gente vai tentar buscar quando a gente fala em otimização financeira, né, e por aí vai. E terceiro ponto, né, por fim, avalie ali o custo da oportunidade. Porque sempre se pergunte, tá? Vale a pena tomar essa dívida para fazer tal coisa? Né? Ou o meu capital próprio que eu usaria para fazer isso me renderia mais outro investimento? Então, pensa que hoje, por exemplo, aqui em julho de 2025, a gente está com juro de 15% ao ano. Então, assim, não é qualquer negócio que consegue superar isso. Então, tem que fazer isso muito em detalhe, tá? E saiba fazer essas avaliações para entender se está sendo um bom negócio ou não. Então, essa seria a essência da alavancagem, né? Usar um capital de terceiros para gerar um capital muito maior do que o nosso recurso próprio. Isso, de fato, é o que a gente vai chamar de dívida inteligente e ela sim pode ser benéfica para o seu caso. Ok, entendido esses pontos, é importante você, investidor, entender que está ali construindo o seu patrimônio. Gerar dívida, gerenciar elas não é algo trivial. É um jogo de estratégia que vai exigir algum tipo de conhecimento de mercado, acesso aos produtos financeiros e por aí vai, e ter uma visão mais holística ali do seu patrimônio. Então, esse é o ponto que a gente bate aqui na importância de ter um profissional, talvez ali como um assessor de investimentos, né? E a ideia é que esse profissional, no final das contas, ele vai analisar suas dívidas atuais, identificando o que é ruim, o que é inteligente, o que pode ser otimizado. Ele vai te ajudar a negociar, a reestruturar os seus passivos, né, o que você já tem hoje, buscando as melhores condições de juro, prazo para você. Ele vai te ajudar a identificar oportunidades de alavancagem com a dívida inteligente, sempre com segurança e alinhamento aos seus objetivos, tá? Um outro ponto seria te conectar a algumas soluções financeiras que muita gente desconhece, então, para que seu capital trabalhe a seu favor, mesmo que seja ali um capital emprestado, né? O profissional do mercado financeiro está realmente acompanhando o mercado e pode ser que ele acabe enxergando alguma oportunidade em algum momento muito específico ou de algum ativo específico, tá bom? Então, o nosso trabalho aqui, até como profissionais aqui do mercado, é justamente garantir que cada real que entra ou sai do seu patrimônio esteja realmente alinhado com o seu objetivo de construir um legado sólido e um crescimento sempre constante, tá? Bom, pessoal, hoje o nosso vídeo falou principalmente nessa questão da dívida, né? A busca pela dívida inteligente. Era isso que a gente queria te passar um pouco da ideia de hoje. Entendemos ali como transformar as dívidas potenciais vilãs, né, em realmente verdadeiros aliados para o seu crescimento patrimonial. Existem sim dívidas boas, né, e elas devem ser buscadas quando fizer sentido. Então essa era a ideia para passar aqui nesse vídeo. Espero que tenha ficado bastante claro. Na próxima semana a gente já vai falar sobre o que realmente importa, né? Como definir as suas metas financeiras, que é algo que é muito importante ali para a construção do seu planejamento financeiro, tá bom? Então não perca nosso episódio da semana que vem, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum episódio da nossa série e até semana que vem.